querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí, pessoal, as notícias do dia de hoje são São Paulo preparado para jogar contra o Avaí, possivelmente com força máxima, e superávit financeiro. Então, isso e muito mais. Vambora pro vídeo. Aqui no São Paulo, Michele, o jogo é contra o Avaí no domingo no estádio do Morumbi, mas a cabeça está em Córdoba, na Argentina, onde no próximo dia 1º o São Paulo enfrenta a equipe do Independente Del Valle na decisão da Copa Sul-Americana. Então o São Paulo trabalha o jogo contra o Avaí, que é muito importante em termos de campeonato brasileiro, mas como um jogo preparativo para a partida decisiva contra o Independente Del Valle. O São Paulo, para esse compromisso, é claro, a gente não tem uma confirmação de forma oficial, mas a aposta de todos é que o Rogério pode mesclar um ou outro jogador, mas vai manter a espinha dorsal, a forma de jogar que ele pretende implantar para a grande decisão. Os treinamentos estão baseados e calcados nesses fundamentos. Bom, a notícia, entre aspas, ruim para o Rogério Ceni, ele não tem o Ferrarese, né, que está com a seleção venezuelana, e o Gabriel, que está contundido. Esses dois jogadores não enfrentam o Avaí. No mais, ele tem basicamente o time que ele pode colocar para iniciar a partida contra o Independente Del Valle à disposição. Então, resta saber se tem alguém que pode estar com algum problema de lesão, tal, e o Rogério quer poupar. Se não tiver, a ideia é colocar a força máxima para enfrentar um Avaí que está fragilizado no campeonato, só venceu uma partida fora de casa, então São Paulo entende que é uma obrigação vencer o Avaí, depois de ter vencido o Ceará. Se vence o Avaí, vai para a decisão já bem distante da zona de rebaixamento, com uma boa margem, e aí pode focar totalmente nessa partida. O Luan e o André Anderson são dois jogadores, como nós dissemos ontem, que estão à disposição também do Rogério, não devem começar jogando, mas ficam já provavelmente à disposição para esse final de semana e muito provavelmente, praticamente com certeza, à disposição para a decisão com o Independente Del Valle. E a diretoria do São Paulo, o próprio Rogério, tem conclamado para que a torcida do São Paulo lote o estádio do Morumbi no domingo, porque essa partida vai servir como uma despedida da torcida do time que vai à Argentina. O próprio Rogério na coletiva disse, ele sabe das dificuldades, né? Aspecto financeiro, distância, é uma viagem desgastante, porque você não vai São Paulo, Córdoba direto, você tem que ir a Buenos Aires, e Buenos Aires são mais 700, 800 quilômetros até Córdoba. Então o Rogério entende e pede que a torcida compareça, e ele acredita que vai comparecer em bom número para se despedir do São Paulo antes da decisão. A torcida São Paulina, claro, vai marcar presença lá em Córdoba, né? Mas não com toda a sua totalidade. O São Paulo tem levado mais de 40 mil torcedores a cada partida no estádio do Morumbi. A torcida São Paulina está em festa. É um pedido do Rogério, dos jogadores e do presidente Júlio Casares. Daqui a pouquinho a gente volta com uma outra boa notícia, com um jogador que está no departamento médico, não joga mais esse ano pelo São Paulo, mas deve ir à Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente fala no meu retorno aqui. O São Paulo só será definido para enfrentar o Avaí no trabalho apronto do próximo sábado, Michele. Muito bom, Osmar Garrafa. Diga, Celso. Bom, o São Paulo está aí pensando numa final, é uma final importante, é uma final internacional. Sabe, é a segunda divisão do futebol sul-americano, não importa. E daí, mas dá dinheiro também, né? Sim. Gosta de jogar para baixo. O Boca, por exemplo, é o maior vencedor da América do Sul. Por quê? Porque ele conquistou títulos. Coleciona um monte de títulos. Coleciona um monte de títulos. Quer dizer, então você não pode simplesmente desconsiderar, menosprezar. Título, para mim, é título, Guilherme. Sim, a chance de ganhar, acabou. Até de futebol de botão que você está disputando aqui na redação, né? Não entrei no campeonato. Você não? Não tô nem sabendo do campeonato. Não tem campeonato, né? Mas tá valendo, pode entrar. Só fazer uns amistosos. Vamos fazer. Só para aquecer. Vamos fazer na época da Copa. Título sempre é importante, né, Celso? Até porque dá uma vaga na Libertadores. Acho que a principal motivação para ganhar um título de Sul-Americana são duas. A Conmebol aumentou a cota, né, de premiação e a vaga na Libertadores. É isso. Então, acho que essa é a principal motivação. Agora, todo título, quando eu jogava, até torneio, para mim, era um título importante. Isso Obrigado, Miguel. Agora, respondendo a pergunta, se o São Paulo é favorito ao título da Copa Sul-Americana, para mim, São Paulo é favorito. Claro. É favorito. Camisa, tradição, tudo mais. Apesar do momento do Del Valle nos últimos anos ser melhor do que o do São Paulo, venceu mais que o São Paulo. É um time jovem, né? É uma garotada que corre muito, tirando o Sornosa.
Sornosa, que jogou no Corinthians? Jogou no Ele é o mais Ele experiente. continua com sono? Ele é o mais experiente. Não, Ele é o mais experiente da equipe, né? Agora, o time jogador. é aquele time abaixo de 30 ali, que impõe uma correria danada. Por isso que eles estão na final da Sul-Americana. Porque eles conseguiram vencer todas as partidas, tanto dentro quanto fora de casa. Então eles têm um bom preparo físico, tá pela idade, então o São Paulo tem que tomar cuidado para não ficar cansado no segundo tempo, né? Que às vezes o São Paulo cansa no segundo tempo. Divulgado Bom, nesta quarta-feira, a parcial, né? Não é o fechamento do balanço do São Paulo, ainda falta alguns meses para acabar o ano, mas com superávit atual nessa casa de 79 milhões. Até que enfim, né? E mesmo que a arrecadação diminua nos últimos meses, né, a temporada acaba em novembro, a previsão é de fechar no azul depois de muito tempo. Claro, né, Tironi? Tudo, como a gente vem falando aqui, superou expectativas, ou quase tudo. Na venda de jogadores, já estava quase no limite do orçamento quando surgiu a venda do Antony, meu velho. Do Casemiro. Lá pro Manchester United. Aí a coisa passou muito do limite. E aí provável saída do Casemiro do Real Madrid, né? Isso, essas duas coisas, no fechamento da janela, o Manchester United ainda salvou o São Paulo. Lembrando que esse dinheiro, sobretudo do Antony, é parcelado, então vai pingando em parcelas, não todo agora, ainda vai ajudar pro ano que vem bastante. Mas essa meta de venda de jogadores foi superada com folga. A meta de competições, importante isso, né, de premiações, ela foi atingida em todas as competições. Paulista chegou à final, era a meta. Sul-Americana chegou à final, era a meta. Copa do Brasil chegou à semi, a meta era até as quartas. Brasileira é sexta colocação. Essa é a mais difícil. Mas se terminar oitavo, não é tanta diferença assim. Então a meta de competição atingida, meta de marketing atingida e superada, meta de bilheteria atingida e superada, meta de anunciantes também. Aliás, Tironi, fechou a LG, patrocínio pontual por os ombros na final, meio pé quente LG, né? Tem uma coisa cabalística ali, né? Vestiu o São Paulo na final do Paulista, o campeão paulista lá com o Crespo, só para a final, patrocínio pontual. Então tudo isso, nesse bolo todo, é boa notícia de receita. Olha, Michele, quando lá no mês de junho o Arboleda se contundiu num clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Um lance muito feio, uma entrada muito dura, né? Ele acabou caindo e se machucou seriamente. Aí já no dia seguinte veio a notícia que seria submetido a uma cirurgia e que estava fora da Copa do Mundo. A notícia caiu como uma bomba. Ele não jogaria mais pelo São Paulo na temporada. Essa notícia se confirmou, mas Copa do Mundo não, Michele. Copa do Mundo é a boa notícia para o Arboleda. O departamento médico do São Paulo tem trabalhado forte, arduamente com o jogador, e o jogador vem se recuperando muito bem. Há uma expectativa muito grande da seleção equatoriana, do jogador e dos médicos do São Paulo, que ele reúna condições de estar à disposição para a Copa do Mundo. Inclusive já está treinando no gramado, já faz trabalhos com bola e a recuperação dele tem sido surpreendente. Então, o torcedor são paulino, talvez aquele mais fanático, vai falar, mas ele só vai jogar pela seleção equatoriana. Há um clima de muita amizade entre os jogadores e comissão técnica aqui, todo mundo jogando junto com a Arboleda, para que ele vá à Copa do Mundo com a seleção equatoriana e possa representar também o São Paulo Futebol Clube. Essa é a boa notícia do dia, viu, Michele? Da competição. Bora falar agora sobre o São Paulo, que planeja, promete, imagina fechar a temporada de 2022 no azul. Algo que não acontece há 3 temporadas e nos últimos 3 anos não é que não fechou no azul. São Paulo fechou no vermelhaço. Os prejuízos somados totalizaram quase 400 milhões de reais de déficit. Foram 156 milhões de prejuízo em 2019, 129 milhões de prejuízo em 2020 e mais 106 milhões de prejuízo na temporada passada. A última vez que o São Paulo conseguiu fechar no azul foi em 2018, na oportunidade de um superávit de apenas 7 milhões e 200 mil. Por que o São Paulo tem convicção de que vai poder fechar o ano no azul nessa temporada? Primeiro, por causa das vendas. Antony, Casemiro, Volpi, Marquinhos, Gabriel Sara ajudaram a levantar bastante dinheiro. Depois porque o São Paulo conseguiu cumprir uma série de metas esportivas. Foi a final do Campeonato Paulista, a final da Sul-Americana, chegou longe na Copa do Brasil, só o Campeonato Brasileiro que ainda segue distante. O Tricolor também conseguiu bater metas com marketing, com o Morumbi, entre outras arrecadações. Então, pela primeira vez em bastante tempo, o São Paulo deve fechar o ano no azul. Nessa quarta-feira houve uma reunião do Conselho Deliberativo e o relatório financeiro apresentado aos conselheiros apontou que o São Paulo até o mês de agosto
agosto tinha um superávit de 79 milhões de reais, números bem positivos para um tricolor que vinha muito mal. O único problema, em meio a tantas boas notícias, é que a dívida de 700 milhões de reais teve pequena redução até agora. A ideia do Rogério é colocar contra o Avaí no domingo o time que provavelmente jogará contra o Del Valle no sábado, por conta do intervalo. Provavelmente vai ser o time base que vem atuando desde o Atlético Goianiense, aquela formação mais arriscada, com 2 zagueiros, um volante só, Patrick, Luciano e Caleri. O único jogador que não treinou na reapresentação com o elenco foi o Ferrarese, zagueiro que está com a seleção venezuelana na Áustria. Ele vai jogar pela data FIFA até terça, então ele vai se encontrar com a delegação já direto na Argentina, em Córdoba. E os detalhes, Tironi, é que alguns jogadores que estavam no refis, já estão num processo. Luan e André Anderson, por exemplo, estão treinando normal, e o Arboleda voltou a treinar. A expectativa é que o Arboleda, até para passar num teste para a Copa do Mundo, ele possa estar à disposição do São Paulo nas últimas partidas da temporada no Brasileiro. A recuperação dele tem sido, ele já está no campo correndo, saltando e tudo mais. O fato é que, Tironi, para Córdoba vai todo mundo. Quando tem uma final, vai o cara que está se recuperando, então deve ir o Arboleda, deve ir o Luan, deve ir o André Anderson, mas essas recuperações, Neves, exatamente, essas recuperações de alguns, pelo menos, talvez para a reta final do Brasileiro, dependendo do qual o interesse do São Paulo, a necessidade do São Paulo, não para jogar em Córdoba, né? Córdoba vai ser basicamente o time do Avaí, o time que vem jogando, certo? Perfeito. Agora com mais notícia exclusiva, ao longo dessa semana vocês perguntaram durante o programa do Nicola se o São Paulo já havia quitado sua dívida com o seu elenco. Você sabe que o São Paulo deve, desde 2020, parte dos direitos de imagem. O Tricolor também tem apresentado dificuldades para a quitação das imagens na temporada de 2022. A promessa do presidente Júlio Casares era de que com a grana da venda do Antony, que saiu do Ajax e foi jogar no Manchester United, o São Paulo zeraria todas as suas pendências com o elenco. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o próprio presidente Júlio Casares e ele afirmou que até agora a grana não caiu. A previsão é de que caia entre o fim do mês de setembro e início do mês de outubro. E é aí que está a preocupação do São Paulo. O jogo da vida do Tricolor em 2022 ocorre justamente em 1º de outubro. Júlio tem tentado convencer o Manchester United a antecipar esse pagamento. São Paulo vai ter direito, nessa primeira parcela, a cerca de 35 milhões de reais. 18 milhões do mecanismo de solidariedade, que é aquele instrumento que privilegia os clubes formadores, outros 17 milhões das parcelas que serão pagas ao longo dos próximos 5 anos. Sim, o Manchester United vai pagar ao Ajax os 95 milhões de euros em 5 temporadas. De qualquer maneira, os 35 milhões que o São Paulo recebe nos próximos dias já será suficiente para zerar todas as pendências com o elenco. A promessa, a expectativa, a torcida é para que o São Paulo possa enfrentar o Independente Del Valle sem dever absolutamente nada para os jogadores, mas os atletas agora já sabem que estão a poucos dias de verem toda essa pendência zerada. Vamos começar falando aí sobre a apresentação do balanço que foi feito entre quarta e quinta-feira, né? Primeiro, porque tem um motivo, né? As eleições são agora, nesse fim de semana, para a reeleição, né? Então o Júlio Casares, pela segunda vez, vai tentar a reeleição e tenta num momento muito bom. O São Paulo vem de uma vitória, o São Paulo está prestes a jogar uma final Sul-Americana e apresenta esse número aí, que há muito tempo o São Paulo não vê, né? Um azulzinho no seu balanço financeiro. Então, assim, o clima está todo a favor para a tentativa de aprovação desse caso aí, que já foi tentado, já foi perdido, mas que o Júlio Casares quer uma lei que o beneficie para que ele possa ter a sua reeleição. Se é possível, se faz parte do jogo, aí eu deixo para vocês a opinião, quem é a favor, quem é contra. Eu não sou nem a favor de eleição politicamente, então muito menos no clube que eu amo. Mas veremos aí qual vai ser o resultado. Mas foi no momento apropriado. E com relação aos números, tem que apresentar um número positivo, né? Porque o que se vendeu de jogador esse ano, e jogador que nem estava no clube, né? O Antony gerou uma grana sensacional e saiu do Ajax pro Manchester. O Casemiro foi outro. E a gente vai botar uma outra lista. Aí você teve vendo ainda do Rigoni, que o Nicola, por exemplo, esqueceu de falar. Gabriel Sara, Thiago Volpe. E assim, vai. Se eu fazer uma lista de jogador vendido que estava no São Paulo, ou que já foi de São Paulo e teve uma grande solidariedade, por exemplo, o David Neres foi outro. E assim por diante, entendeu? Então assim, foi um ano muito bom de vendas.
Acho difícil se repetir no ano que vem, mas veremos, né? Porque se o São Paulo surpreende uma vez, por que não duas, né? Então, assim, ótimos números. Esperamos que também ao final do ano, ou na virada do ano, ele possa apresentar números melhores e principalmente com relação ao pagamento, ou pelo menos alongamento das dívidas, para que o São Paulo possa respirar. E um dos motivos que podem ajudar o balanço do ano que vem, é claro, é competir a Libertadores, né? Chegar o mais longe possível. Agora, claro, trabalhando com contratações dentro da realidade financeira do clube. E o São Paulo sendo campeão da Sul-Americana, indo para a Libertadores, isso valoriza a sua marca, valoriza a sua camisa. E aí, essa omoplata, que a LG vai se posicionar pelo jogo apenas da final, com certeza estará mais valorizada. Então, vamos acompanhar aí. Lembrando que, mesmo terminando o campeonato, o canal não para, porque o São Paulo não para. E normalmente a gente vai ter notícias do mercado da bola, patrocínios e tudo mais. Não tenha dúvida, ano passado foi assim e esse ano não será diferente. Para terminar, o jogo do Avaí é importantíssimo, porque o São Paulo não se livrou da zona de rebaixamento. No sentido que são 6 pontos, mas podemos aumentar para 9, quem sabe pensar no G8, quem sabe futuramente conseguindo uma sequência de vitórias do G6, que é a meta orçamentária do clube. É possível? É possível, até porque a sequência do São Paulo não é das mais difíceis. Agora o São Paulo precisa ser eficiente, botar a bola para dentro, vencer as partidas. E o Avaí é mais do que obrigação, ainda mais porque o Rogério Ceni deve ir com força máxima, até em respeito à torcida, até com uma forma de teste pré-jogo contra o Del Valle, porque depois é mais uma semana de preparação. Então o Rogério teve essa semana e ainda vai ter semana que vem. Então a expectativa é grande, o Morumbi não precisa nem pedir para o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo mesmo na draga que foi as últimas rodadas do Brasileiro, sempre foram mais de 30 mil pessoas no Morumbi, e eu não espero nada mais, nada menos do que 50 mil torcedores no jogo contra o Avaí, o pré-jogo contra o Independente Del Valle. Com relação à invasão a Córdoba, tem a dificuldade que a questão do dinheiro, a viagem como um todo não é barata, mas a expectativa também é muito grande com relação a uma boa quantidade de São Paulinos para o jogo da final sul-americana na Argentina, em Córdoba. Então é isso. Se tem São Paulo, tem notícia. Se tem notícia, tem vídeo no canal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos. Fim de semana chegando, tem jogo do São Paulo e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.